Fumatsu no Anatae, ou como eu prefiro chamar, To Your Eternity, é uma obra de Yoshitoki Oima, mesma autora que fez Koe no Katachi, que é considerado por muita gente a melhor animação japonesa em forma de filme. De quebra eu ainda não vi. Então o hype nesse anime é gigantesco, o que pode ser bom, mas também pode ser bastante ruim. Um exemplo disso é The God of the High School, que foi um anime mega hypado e no final decepcionou muita gente. To Your Eternity pra mim foi a melhor estreia dessa temporada. O primeiro episódio meio que conta a história de um ser místico em forma de esfera que foi jogado na Terra e tomou a forma de uma pedra. E se passou algum tempo até que um dia um lobo albino que estava meio que ferido em uma de suas patas traseiras, ele meio que cai e morre. E ele cai em cima daquela pedra. E aquele ser místico meio que tomou a forma daquele lobo, no caso. E creio eu que esse ser místico meio que consegue absorver parte da memória daqueles que ele pega a sua forma. Ele até reproduziu aquele ferimento do lobo, porém esse ferimento meio que se cura em instantes. Ele meio que começa a caminhar sem rumo até chegar num vilarejo com casas destruídas, mas uma delas estava meio que inteira, e lá ele encontra um garoto que aparentemente o confunde com seu antigo lobo. Então aquele lobo que morreu no começo era o lobo desse garoto. Eles entram na casa e eu acho bem estranho aquele meio que vilarejo ter várias casas destruídas e só o garoto morando ali sozinho. Eu fiquei bem curioso para saber isso no começo. E bom, aquela criatura em forma de lobo estava presenciando várias sensações diferentes, sentimentos mistos, calor, fome, aromas diferentes. E a própria narração do anime, que é belíssima, diga-se de passagem, diz que essa criatura pudesse falar, ela diria que gostaria de ficar ali pra sempre. O garoto meio que oferece comida pra aquela criatura em forma de lobo, né? Ele até tenta dar de comer pra ele, mas não dá exatamente certo. E depois disso os dois vão dormir e logo de cara você meio que simpatiza com aquele garoto. Exploração é o aproveitamento de uma pessoa ou ser indefeso. E é exatamente isso que alguns autores fazem. Eles meio que exploram seus personagens e colocam eles para ficar numa situação onde eles estão indefesos. E esses personagens geralmente são crianças, animais ou pessoas mais novas, justamente para as pessoas que estão assistindo criarem uma empatia maior com eles e consequentemente se importando cada vez mais com aquele personagem à medida que você vê ele sofrer durante o episódio. A grande virtude do ser humano é o poder da empatia. Esse episódio explora bastante o dia a dia desse garoto. Ele interage com esse ser em forma de lobo como se fosse um humano. Isso porque não tem nenhuma pessoa ali e o ser humano meio que foi feito para viver em uma sociedade. Por isso ele associa aquele lobo como se fosse uma pessoa. Várias e várias vezes durante o episódio o garoto tem toda uma conversa com aquele ser em forma de lobo, e ele meio que revela que faz 5 anos que todos se foram. O garoto diz que eles foram para lá, e lá tem bastante gente e bastante comida, e ele solta todos acreditavam nisso. Ele revela também que, pelo que dizem, lá é como um paraíso. O garoto meio que consegue pegar um peixe, e nisso ele meio que ensina aquela criatura em forma de lobo, eu não sei como vou chamar esse ser aí, vou chamar de lobo mesmo, mas enfim, a comer. Ele até imita o garoto, e novamente o anime meio que apela pro lado sentimental do garoto, dele desenhando a família dele na parede. Eu não sei porque essa cena me lembrou bastante uma cena lá de Irmão Urso, cara. Tem tempo que eu vi o filme, mas eu acho que tinha uma cena semelhante a essa em Irmão Urso, né? Enfim, o garoto revela que seu sonho era sair daquele lugar, encontrar pessoas, conhecer o mundo afora, junto do seu amigo do lobo, né? Então eles se preparam e partem pra viagem. E, mano, a ambientação desse anime e a trilha sonora é linda demais, é muito bem feita. Eles meio que encontram uma pedra com uma seta, e eles meio que associam essa seta como meio que um sinal, o que anima bastante o garoto, meio que lhe dá esperanças de que eles vão conseguir encontrar o que ele procura. Eles meio que seguem a seta, que encontram um caminho, encontram um arbusto, e quando o garoto avista uma daquelas pedras, ele meio que cai no rio, e ele acaba ferindo a perna. O garoto arma uma tenda e dá um jeito no ferimento. Ele até comenta que não vai voltar para casa porque seria muito frustrante, né? Ele já teria andado aquele caminho inteiro para simplesmente desistir e dar a volta no final. Eles continuam a jornada e o ferimento do garoto só piora. E o garoto continua enfatizando de que seu sonho era conhecer pessoas, lugar. É o sonho dele, ele literalmente tem isso como objetivo, cara. A vida dele depende disso. Ele até avista uma pedra com uma seta em forma de X, e ao lado estava uma carruagem quebrada, e perto dela havia o que, na minha opinião,
era o túmulo das pessoas que morreram tentando chegar a, sei lá, a algum lugar. Mas não é isso que o garoto pensa. A princípio ele identifica isso como um sinal de que teve gente ali. Porém, repentinamente ele se pergunta se eles vão conseguir prosseguir a viagem. Mas ele acaba se emocionando, né, no processo. Ele pergunta pro lobo, que na verdade é a criatura mística. Só que ele cai na real que ele estava falando sozinho o tempo inteiro. Ele até se desculpa com o lobo numa cena que me fez chorar, feito uma criancinha. E fala pra eles voltarem pra casa. Então eles voltam tudo de novo e o garoto debilitado, né, só piorando a situação do moleque, eles meio que conseguem voltar apesar da frustração do garoto. Eles chegam em casa, mais tarde ele se levanta para preparar comida pro lobo e seu ferimento parece estar cada vez mais sério, o que causa preocupação naquele lobo, né, naquela criatura em forma de lobo. Então o garoto fala que quando seu ferimento sarar, eles vão tentar sair de novo. Porém, as coisas não vão muito bem para ele. Perto do amanhecer, o garoto cai da cama, bem debilitado, senta na cadeira e fala pro lobo, que se chama Joan, né, o lobo dele se chamava Joan, mas o lobo dele morreu no começo do episódio. Enfim, vocês entenderam. As suas últimas palavras: lembre-se de mim para sempre. Então, olhando para cima, o garoto morre. E seu corpo, depois de um tempo, cai no chão. Aquela criatura de início pensa que ele estava só inconsciente, mas quando se dá conta de que ele realmente morreu, essa criatura toma a forma do garoto. E ele coloca o garoto de volta na cadeira e quando essa criatura abre a porta, vem meio que um flashback do garoto e do lobo dele se juntando à família dele. Basicamente, esse era o sonho do garoto, né? Essa cena, cara, essa cena é muito linda, trilha sonora, nossa, essa cena foi muito bonita mesmo. E o episódio termina com uma narração incrível, diga-se de passagem, da criatura indo embora e cumprindo o objetivo do garoto. A minha visão do episódio foi a seguinte: havia uma vila ali, porém a maioria das pessoas que saíram de lá, e nesse processo todas as pessoas que ficaram na vila morreram, sobrando assim só o garoto e o lobo, que vemos no início do episódio, né? E nessa parte do episódio, meio que revela que todos saíram da vila também morreram. É incrível a motivação desse garoto de persistir em continuar a correr atrás do seu sonho. Ele literalmente sobreviveu 5 anos sozinho no lugar que é extremamente frio, sem ninguém, apenas na companhia do seu lobo, Joan, que morreu no início do episódio. Esse garoto, mano, ele é um guerreiro, né? E nessa cena final, pra mim, aquilo foi meio que... era tipo uma vida após a morte. Aquele flashback de vida após a morte que tem, sei lá, em Demon Slayer, por exemplo, ele meio que reencontrando a sua família, seu fiel companheiro lobo, conhecendo pessoas novas, fazendo amigos novos, que era realmente o seu sonho. E é aquilo que eu falei no início do vídeo, cara, você cria uma empatia gigantesca por esse personagem para depois o autor meio que fazer uma covardia com ele, pra você realmente sentir um impacto daquilo. Foi exatamente isso que eu senti nesse episódio. Eu confesso que eu fiquei bastante emocionado, eu chorei nesse primeiro episódio, no caso. Esse começo até parece o final do anime, né, mano? Eu até zoei lá no Twitter, eu falei, cara, esse anime parece que o primeiro episódio já é o último. Mas enfim, eu tô bastante hypado pro segundo episódio. Comente aí se você também foi assim como eu e também se emocionou no primeiro episódio. E também o que espera do segundo, né? Eu mesmo estou bastante curioso pra ver como a história vai prosseguir e também sobre esse ser misterioso. Mas enfim, o vídeo é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ver no próximo vídeo e eu vou terminar o vídeo logo porque eu não quero chorar ao vivo. Falou.